Olá pessoal, quero estar desejando para todos vocês aí mais uma vez aí uma paz do Senhor Jesus, amém pessoal? Que as bênçãos do Senhor nosso Deus possa estar reinando aí no lar e no meio da família de todos vocês, tá bom? Que as bênçãos do Senhor nosso Deus reina sobre a vida e a família de todos vocês. Eu profetizo isso aí em nome de Jesus Cristo. Pessoal, mais uma vez, nós estamos fazendo um passeio e nós estamos aqui na casa da nossa irmã Tereza, né? Ela nos convidou mais uma vez para poder estar fazendo esse vídeo, né? Aqui com ela. E nós estamos aqui, pessoal. Estou aqui juntamente com a minha família, minha esposa, nossa irmã Joelma. Ela que está sendo a minha cinegrafista, né? Neste momento, né, Jô? Dá uma paz do Senhor aí, dá um alô para eles aí, né? A paz do Senhor Jesus, a boa noite a todos. É isso aí. Tô com sono. Ela tá falando que ela tá com sono, pessoal. Ela é a dona do canal, né? Ela é a dona do canal e quem faz o canal sou eu, né? Já viu isso aí, irmã Tereza? Ela é a dona do canal, mas quem faz o canal sou eu. Né, Jô? Se depender dela, irmã Tereza, se depender dela, ela acaba, ela para com o canal, né? Só que como eu estou ao lado dela, dando esse incentivo a ela, né? Não, Jô, a gente não pode... Eu aconselho ela assim, não, Jô, a gente não pode parar, né? A gente tem que permanecer, continuar, né? Persistir, que uma hora o canal vai, né? Uma hora cresce, uma hora o nosso canal vai crescer também, porque ela desanima, né? Ela desanima porque tem muito pouca visualizações, entendeu? Então por essa razão ela fica desanimada, mas não é assim, né, irmã Tereza? Não. Tudo na vida, irmã Tereza, a gente tem que ter o quê? A gente tem que persistir, não é isso? Insistir. Insistir. Não é isso, irmã Tereza? Insistir. Tem que insistir e persistir, porque senão a gente não consegue nada na vida, né? Não. Não é assim? Sim. Então, né, fica aí um grande exemplo aí com a mulher experiente, né? Que já passou por várias experiências assim, né, irmã Tereza? A senhora que hoje, graças a Deus, a nossa irmã Tereza, né? Ela está aqui nessa palestra aqui com a gente, né? Estamos, como eu disse, estamos na casa dela. E assim, ela hoje, graças a Deus, é uma serva de Deus, pessoal, né, irmã Tereza? Sim. Fala um pouquinho aí, irmã Tereza, como que a senhora começou, né? Antes da senhora aceitar Jesus, como que era a vida da senhora, antes da senhora aceitar Jesus, né? Era como era hoje? Não era boa. Minha vida é boa agora. Melhorou depois que a senhora aceitou Depois que eu Jesus? aceitei Jesus. A minha vida é boa. Graças a Deus. Não me falta nada. Tá vendo aí, pessoal? Não me falta nada. Isso aí fica como um grande exemplo, né? Porque tem pessoas que... tem pessoas que, às vezes, como que eu posso explicar? Ela desiste muito fácil, pessoal. Tem pessoas que desanimam muito fácil. É verdade ou não é, irmã Tereza? Verdade. Tem pessoa que desanima muito fácil. Tem pessoas que acham que servir a Deus é você servir a Deus hoje e amanhã você já vai estar do jeito e da maneira que você quer. Mas não é assim, né, irmã Tereza? Sim. Servir a Deus é como se a gente... É como enfrentar um processo, né? Olhar para frente, então olhar para trás. Sim, também. Caminhar. Exatamente. Servir a Deus é um processo, pessoal. Né, irmã Tereza? Sim. Você sabe por que servir a Deus é um processo? Porque primeiro, irmã Tereza, veja bem, primeiro Deus, ele vai provar a nossa fé. Assim como ele provou a da senhora. Né? Porque se a gente não for provado por Deus, pessoal, prestem bastante atenção. Se a gente não for provado por Deus, como que a gente vai ser aprovado? Concorda comigo, irmã Tereza? Se a senhora primeiro não for provada por Deus, como que a senhora vai ser aprovada por Ele? Então, para que a gente venha a ser aprovado por Deus, primeiro a gente tem que ser provado, né, Jô?
É verdade ou não é? É isso aí. A gente tem que ser provado. Então, por isso que servir a Deus, pessoal, é um processo. A gente tem que passar por esse processo. A Bíblia diz que quando Moisés estava no deserto, juntamente com o povo de Israel, o objetivo deles era um só. Era entrar na terra prometida. Só que antes deles entrarem na terra prometida, eles enfrentaram um processo. Eles enfrentaram um processo, pessoal. A Bíblia diz que eles enfrentaram obstáculos. Eles enfrentaram... a trajetória deles foi uma trajetória árdua. Então não foi fácil para Israel. Mas eles teriam que passar por aquele processo. Para que lá na frente eles pudessem desfrutar daquilo que Deus havia preparado para eles. É a mesma coisa nós. Quando nós aceitamos a Jesus, Deus já preparou algo de bom para nós, mas para que nós viemos desfrutar, né, dessa coisa boa que Deus já preparou para nós temos que passar primeiro pelo processo. E tem pessoas que não querem enfrentar isso aí, como a senhora falou. Se a senhora não fosse uma pessoa determinada, a senhora já teria olhado para trás, né, irmã Teresa? Olhar para trás, aí não tem como ir para frente, né? Aí Deus dá a caminhada para Deus, Deus dá para a gente. Olha para trás, não faz nada para Deus, Deus também não tem como fazer nada para nós. Exatamente. É isso aí mesmo. Porque Deus, como eu falei para a senhora, todos que aceitaram a Jesus, né, todos que andaram com Deus, passaram por esse processo. Lembra também de Josué, né, irmã Teresa? Josué também não foi diferente. A Bíblia diz que logo após a morte de Moisés, Josué foi levantado por Deus depois da morte de Moisés, né? Assim, quando Moisés morreu, Josué agora foi levantado por Deus para poder atravessar com o povo até Jericó, que era exatamente a cidade determinada, né? Que Deus havia preparado para Israel. Mas antes de Josué entrar dentro dessa cidade, a Bíblia diz que Josué ele teve que reunir o povo. Ele reuniu o povo, Josué ele reuniu o povo, e ele agora seguiu as ordens que Deus havia determinado que ele seguisse, que era rodear os muros de Jericó, né? Deus ele ordenou que Josué, juntamente com o povo, rodeasse a cidade. Eles rodearam 7 vezes aquela cidade. Eles tiveram, né? Eles receberam, melhor dizendo, essa missão de rodear a terra, né? Por 7 vezes, né? E quando eles rodearam as muralhas, né? Melhor dizendo, os muros de Jericó, aí sim, a Bíblia diz que os muros caíram, né? Caíram por terra, né? Os muros foram desmoronados, né? E logo após eles entraram dentro da terra. Então eles tiveram esse processo, eles passaram por esse processo. Isso aí, pessoal, fica aí, serve de grande exemplo para nós, né? É um grande exemplo, né, irmã Teresa? A Bíblia, ela nos ensina isso aí, né? Ninguém toma posse do milagre sem primeiro passar por esse processo, né, irmã Teresa? Verdade. Foi igualmente aconteceu com a senhora, né? Assim a senhora chegou até aqui, porque a senhora enfrentou o quê? Enfrentou várias lutas, vários desafios, né?
não, Deus não fez me chamado ainda, porque Deus tem obra da minha vida aqui na terra. Né? Eu creio que Deus tem. Que se não tivesse, A senhora já tinha desistido, já tinha abandonado, já tinha acontecido um monte de coisa, né? Exatamente. Mas veja bem, irmã Teresa, assim, logo quando a senhora aceitou a Jesus, né? Logo quando a senhora aceitou a Jesus, a senhora bateu aqui aquele desejo da senhora parar, da senhora desistir, Não. abandonar tudo, logo quando a senhora aceitou a Jesus? não. Não. Não tive isso, não. O que eu fui em frente, até para dizer nas águas. Logo sim, que eu queria voltar para trás, que o inimigo lutava voltar para trás, mas Deus chamava eu para continuar, não parar. E ali eu fui pisar nas águas, até hoje, graças a Deus. Não saí da presença de Deus, não. É porque, assim, a gente sabe que quando a gente aceita Jesus, as lutas aumentam, né? Muito. As lutas aumentam, não é isso? Sim. As dificuldades aumentam. Isso tudo para poder fazer a gente parar, né, irmã Teresa? Mas vem a rosa e dá um espinho, né? Se vencer as duas, vai. Se não vencer, volta para trás. A senhora me fez lembrar, sabe de que aí? Quando a senhora falou bem assim, que vem as lutas, vem as rosas, né? E vem os espinhos. Se a gente não tiver força, a gente volta para trás. A senhora me fez lembrar da época de Gedeão. A Bíblia diz que Deus, quando ele chamou Gideão, Deus ele ordenou 30 mil soldados para poder guerrear, né? Ajudar Gideão a guerrear contra os seus inimigos. 30 mil soldados. De 30 mil soldados, reduziu para 22 mil. Ou seja, de 32 mil, reduziu para 22 mil, se não me falha a memória. Olha só. De 30 mil, reduziu para 22. De 22, reduziu para 10 mil. De 10 mil, reduziu para 300. Tá vendo aí? Ou seja, de 300 para... Ou seja, de 32 para 300, faça as contas aí quanto vai dar. Não sei fazer. Olha só, quantas pessoas que desistiram? Foram muitas. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa séria. De 32 mil cair para 300 é um número significativo. É um número muito grande de pessoas que desistiram, irmã Teresa. Não é não, João? É verdade. Né? O que você me diz aí, meu amor? É verdade. É verdade ou não é? De 32 mil, veja bem. Olha só, irmã Teresa. De 32 mil foram reduzidos para 300 soldados. É um número muito significativo, um número muito grande de pessoas que voltaram para trás. Isso aí, irmã Teresa, dá a entender, se a pessoa não tiver o Espírito de Deus sobre a vida dela, ela desiste, ela não continua. Verdade. É aquilo que eu acabei de falar. Deus primeiro, antes da gente desfrutar daquilo que Deus já preparou para nós temos que passar pelo processo. Você está entendendo? Nós temos que passar pelo processo, pessoal. Isso aqui é muito sério. Lembra de Pedro? A Bíblia diz
que quando Jesus falou para Pedro o seguinte, porque Jesus estava pregando em um determinado lugar para uma quantidade muito grande de pessoas. E a Bíblia diz que nesse intervalo que Jesus pregava a palavra de Deus, muitos abandonaram a Jesus. Acharam a palavra dura. Essa palavra que você está falando aí, essa palavra é muito dura, essa palavra não dá para nós, não. Essa palavra não dá para mim, não. Aí, veja bem, por causa de uma pessoa, a grande maioria voltou para trás também. A grande maioria voltou para trás. Não quiseram continuar. Aí foi aonde Jesus olhou para Pedro, os discípulos que Jesus já tinha separado, né? A Bíblia diz que Jesus separou os 12. E Jesus olha para eles e fala o seguinte, para eles: e vós também querei-vos se retirar? E vós querei-vos se retirai-vos? A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e fala o seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, naquele momento, Pedro, ele se fez uma pessoa diferente. Ele não quis tomar a atitude que aquelas outras pessoas tomaram. Pedro tomou uma decisão, uma atitude diferente, e falou: Senhor, para quem iremos nós? Porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Olha aí, olha a diferença de pessoas determinadas. Só está entendendo, irmã Tereza? Enquanto que muitos desistiram de Jesus, Pedro não desistiu. Quando Jesus disse assim: vós querei-vos também se retirar? Querei-vos vós também se retirar? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Então é essa atitude que nós que servimos a Deus temos que tomar. É essa atitude de não querer abandonar Jesus, independentemente do que a senhora esteja passando, independentemente do que nós estamos passando, nós jamais devemos abandonar Jesus. O Igor vai tomar tudo. Né? Porque o que Deus tem preparado para nós nem se compara com as coisas que tem nesta terra. O que Deus tem preparado para nós nem se compara com essas coisas que tem nessa terra. Porque às vezes a pessoa abandona Deus, por qualquer motivo a pessoa já quer abandonar Deus. A pessoa já quer largar Deus por causa de droga. A pessoa já quer largar Deus, pessoal, por causa de cachaça. A pessoa já quer largar Deus por causa de prostituição. A pessoa já quer largar Deus por causa de dinheiro. A pessoa já quer largar Deus por coisas banais que tem nessa vida, que tem nessa terra, mas nada se compara com aquilo que Deus já preparou para nós. Lembra daquela palavra, Jô, que Jesus ele disse? Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que nem chegou o coração do homem, que nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para com aqueles que Ele o amam. Então nada disso aqui que tem nessa terra, nada se compara com aquilo que Deus já preparou para nós. Eu sempre uso essa frase aqui, irmã Tereza, eu vou voltar a repetir. Nunca larga aquilo que você mais quer por aquilo que você quer no momento. Nós nunca devemos largar aquilo que nós mais queremos por aquilo que a gente quer no momento. Porque aquilo que a gente quer no momento é passageiro. Mas aquilo que o nosso coração mais quer pode se tornar eterno para nós. Porque enquanto que o nosso espírito almeja as coisas de Deus, a nossa carne almeja as coisas da terra.
Então, por isso que nós não devemos trocar aquilo que nós mais queremos por aquilo que a nossa carne quer no momento. O que a senhora acha sobre isso aí, irmã Tereza? Tá certo? Tem que ser fiel a Deus mesmo. Tem que ser fiel, né? É, Como diz a palavra de Deus, seja fiel até enfim. e recebereis o quê? A coroa Da vida. da vida. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então fica aqui essa pequena palestra, né, que nós resolvemos fazer na casa da nossa irmã Tereza, né? Ela que de todo o coração, né, ela autorizou, né, a gente fazer aqui essa pequena palestra, né, Ju? Que o Senhor nosso Deus, irmã Tereza, possa estar abençoando aí a casa, o lar, a família da senhora. Que o Senhor nosso Deus continua dando força, saúde à senhora. Que o Senhor nosso Deus continua guardando a vida e toda a família da senhora, tá bom? Muito obrigado a senhora ter nos autorizado a estar fazendo esse pequeno vídeo aqui, tá bom? Quando precisar, seja bem-vindo. Amém. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe.